Eu sempre fui um cara muito preguiçoso. E eu aprendi a lidar com isso. Aliás, seria hipocrisia dizer que eu não sou mais esse cara preguiçoso. Eu acho que eu continuo sendo. Mas acho que eu aprendi a lidar com o meu maior ponto fraco, que é a preguiça. As pessoas que conviveram comigo, os amigos, os familiares, sempre disseram assim de mim: o Matheus é um cara fora da curva. Ele é inteligente, ele é criativo e ele consegue achar soluções para as coisas que as outras pessoas não estão enxergando. Só que eu nunca tomei isso como um elogio, porque eu sabia que no fundo era só um resultado de eu ser um cara preguiçoso. E quanto mais eu era fora da curva, como as pessoas diziam, na mesma proporção eu era um preguiçoso. Acredito que se eu não fosse o cara preguiçoso que eu sempre fui, hoje eu estaria muito mais longe. Só que, ao mesmo tempo, eu também sempre fui um cara apaixonado por desenvolvimento pessoal. E entendi muito cedo que a preguiça sempre foi aquilo que mais me travou. Não foi a burrice, não foi o lugar em que eu vivo, não foi as más companhias, enfim, não sei quais são os fatores aí que te incomodam e que mais te travam, mas no meu caso foi a preguiça. Nós vamos conversar sobre isso porque esse é um vídeo daqueles onde eu vou destrinchar a preguiça. Esse fator fez com que muito cedo eu fosse atrás de entender os mecanismos da preguiça. Foi por isso que, anos atrás, você viu um vídeo aqui falando sobre vontade de potência. É por isso que eu uso termos como fúria, energia vital, administração de energia vital e disciplina. Tudo isso são coisas que eu fui atrás para poder entender, e diga-se de passagem de maneira teórica, a preguiça. Foi mecanismos que eu encontrei para tentar driblar essa tal preguiça. Se eu não fosse um cara assim, eu não precisaria buscar esses mecanismos, né? E nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre a melhor maneira de tu lidar com a preguiça. É um vídeo para pessoas preguiçosas, muito preguiçosas, que procrastinam muito fácil, que se perdem no seu objetivo de maneira muito fácil. Então, se você é um cara muito preguiçoso, esse vídeo é para você. Deixa um ecopinito aqui, falo da minha cidade natal, norte do Rio Grande do Sul. Acredito que esse cenário você já conheça muito bem, né? Viu várias vezes em vídeos aqui. E hoje eu vim tomar um café aqui pela manhã e conversar contigo sobre o tema preguiça. Em outros momentos, outras pessoas, ou até mesmo eu, quando vem falar sobre a preguiça, das duas uma. Ou vai fazer algo muito teórico para a gente entender os fundamentos da preguiça, isso é super importante, e eu já fiz isso várias vezes, ou vai falar algo extremamente óbvio. Basta que você tenha disciplina. Beleza, mas falar isso não é o suficiente. O fato é que eu entendi 3 pontos da preguiça, assim, na prática, na vida real. Isso aqui a gente faz para dominar a preguiça. São 3 pontos simples de entender e de colocar em prática. Por favor, deixa um ecopine, tô aqui para a gente começar esse vídeo. Se isso aqui fosse um item, ele se chamaria manter a energia fluindo. Primeiro ponto do vídeo, vamos dizer que é manter a energia fluindo. Eu preciso que você entenda o seu mecanismo de preguiça como uma espécie de freio. Lembra das aulas de física do ensino médio, ensino fundamental, onde você aprendeu sobre a inércia, onde te falaram aquela frase de que tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento e tudo que está parado tende a permanecer parado. Ou seja, quando uma coisa está parada e ela quer começar a se mover, ela precisa de uma força maior do que uma força aplicada em um objeto que já está em movimento para continuar em movimento. Ou seja, para sair do parado, precisa de uma força maior. Isso resume exatamente como a preguiça age em você. Sendo a preguiça entendida como o oposto de energia e disposição. Disposição mais seria uma vontade de fazer as coisas, mas uma oposição ao fato de você já estar fazendo algo. Mais ou menos assim. Então a preguiça, ela é baseada, ela é fundada nessa lei da inércia, basicamente.
Então a preguiça ela não é a inércia em si, mas ela é o freio que te trava de se mover. Então quando tu precisa se mover e não consegue, tu não consegue aplicar uma força suficiente que precisa para se mover de fato. E o segredo é justamente esse, de alguma forma se manter em movimento. Quanto mais tu para ao longo do teu dia, para mesmo, falando parar para fazer alguma coisa, para se distrair, para dar um descansinho, mais tu gera uma espécie de ruído ou atrito para a próxima tarefa. Então é mais fácil continuar em movimento. Então, um dos segredos para lidar com a preguiça é justamente esse, continuar em movimento. Eu sei que isso gera um problema que eu vou explicar no próximo item, mas é justamente esse, simplesmente continuar em movimento, manter a energia fluindo. Isso significa na prática o seguinte: se tu pegar uma pessoa ociosa, uma pessoa que ela não treina, ela não faz não tem nenhum hobby, ela não faz nenhum exercício, sei lá, um exercício, só não joga futebol com os amigos, ela não treina uma arte marcial, ela não faz musculação, ela não faz um cardio, ela não faz nada. E a vida dela é boa desse jeito. O que ela gosta de fazer é jogar videogame, assistir séries, ficar no doom scrolling do seu smartphone. E a vida para ela, pelo menos a parte em que ela não está trabalhando, essa é a vida legal para essa pessoa. Só vou trocar um ângulo aqui por causa do sol. Essa é uma pessoa que não mantém muita energia fluindo e, portanto, ela vai se sentir menos energizada ao longo da vida. Eu sei que muitos caras mais voltados à neurociência ou até mesmo ao estudo do exercício físico poderiam falar sobre isso melhor do que eu, mas eu, como uma pessoa que vive a preguiça, consegue perceber isso muito bem. Um simples exercício físico no começo do teu dia, ele vai matar o mindset de preguiça ao longo do dia, né? Ou seja, muitas vezes o exercício físico no começo do dia, ele serve não para finalidade fitness, uma finalidade de você queimar caloria para secar ou ficar mais forte, para sair de lá exausto, mas simplesmente para energizar o teu dia. Isso pode ser uma coisa muito importante dependendo do valor da tua hora, do valor do teu trabalho. Ou seja, se uma pessoa ela trabalha num ambiente onde o trabalho exige muito dela e ela é muito bem recompensada por isso, vamos dar um exemplo, um CEO de uma grande empresa, onde a presença dele ali vale muito, ou você já é empresário, o seu tempo ele vale muito, você não pode ser desenergizado, senão você meio que perde dinheiro. Vale a pena que o seu treino ao longo do dia, ou que alguma atividade no começo do dia, ele sirva com a seguinte finalidade: manter a energia em movimento. Um treininho de manhã, em jejum talvez, só para se energizar. Qual que é a solução prática para isso para mim? Ter comprado uma bicicleta, aquelas que vai dentro de casa, e fazer isso pela manhã, uns 20 minutos antes de começar a trabalhar, em jejum, antes de tomar o café. Não é com uma finalidade de gastar caloria, uma finalidade de fitness, é com uma finalidade apenas de produzir energia. Essa é a única finalidade. Aí, ao longo do dia, né, o dia vai passando, o dia vai acabando, e para mim o meu dia acaba lá pelas 3 horas da tarde, aí é a hora de treinar mesmo. Aí, claro que à noite tem um segundo round no trabalho, mas... Ou seja, é simplesmente o fato de eu entender que eu preciso manter a energia fluindo, que quando eu parar, por exemplo, no final de semana eu costumo não fazer nada, né? Tipo assim, de exercício físico, aquela rotina durante a semana ela meio que morre. Aí o que acontece? Uma sensação extremamente preguiçosa, né? Uma coisa preguiçosa nos invade e a gente até trabalha um pouco, mas não é a mesma coisa, não funciona do mesmo jeito. Essa seria a energia parada e a gente tem que lutar contra essa energia parada. Isso nada mais é do que preguiça. Não tem outro jeito, não tem outro nome. Aí eu sei que nesse momento a pergunta que talvez fique é justamente essa. Se a energia funciona como uma espécie de inércia, eu tenho que fazer um grande esforço para começar a fazer a energia girar. E por isso que a gente entra no segundo item, que é a única coisa que importa é o início do seu dia. Como tu começa o teu dia vai definir todo o resto.
do teu dia. Isso tanto em questões de energia, quanto em questões de como tu se sente, das coisas dando errado ou não dando errado. Isso tem muito a ver com a primeira coisa que tu faz quando tu levanta da cama. Ou seja, se tu levanta da cama e pega o celular e já vai fazer um doom scrolling, olhar conteúdo inútil, cara, já tá errado. A tua mente já entra no modo dopamina. A tua mente já entra no modo passiva, né? Dopamina te coloca numa mente passiva que vai se alimentar daquilo ao longo do dia e não vai ser legal. Ou seja, se é um dia que tu precisa produzir muito, tu já começa o teu dia produzindo bastante, né? Ou seja, a primeira tarefa que tu vai fazer, a tarefa mais difícil vai ser feita no teu dia, no começo do teu dia, como primeira coisa, antes de tu pegar o celular para procrastinar. Então, a gente sabe que isso é errado, a gente sabe que isso é um vício, uma compulsão, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não tem como fugir disso. Então, que isso seja feito quando a tua hora útil já acabou, né? Quando o teu tempo de trabalhar ele já passou, já acabou. É nesses casos que vai importar muito, por exemplo, aquele treino no começo da manhã que vai te fazer tu se sentir disposto ao longo do dia, porque simplesmente a energia está fluindo e tu mandou um sinal pro teu cérebro que tu tá no modo ativo, tá no modo trabalho, digamos assim, no modo produzir. Simplesmente um modo ativo. Pessoas que trabalham, por exemplo, com criatividade, que nem no meu caso, gravar vídeos é uma coisa que eu estou produzindo, eu estou no modo 100% ativo, eu estou produzindo, não estou simplesmente sentado na frente do computador, escrevendo, ou numa reunião, ou orientando pessoas, ou desenhando um funil de vendas, que é algo mais, exige mais concentração, né? Aqui é mais criatividade, é mais produção ativa mesmo. Como o meu dia ele é cheio de atividades que variam o tipo delas serem feitas, eu já tenho que no dia anterior pensar o que eu vou fazer primeiro. Então, eu tinha esses vídeos aqui para gravar hoje, pela manhã, agora é de manhã bem cedo. Eu pensei, ó, eu vou gravar vídeos amanhã, ontem eu estava pensando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer um café, tá aqui meu café, vou ali no tal lugar tal, vou gravar esses vídeos, 2 ou 3 vídeos, e vou voltar e vou trabalhar. Se eu deixar para fazer esses vídeos no meio do dia, eu sei que não vai fluir. Ou por preguiça, ou porque minha mente está desgastada por estar concentrada em alguma coisa que se trabalha concentrado, ou por ter feito reuniões, está mentalmente sugado. Então, eu até faria os vídeos, mas eu estaria indisposto. E a criatividade do vídeo não seria a mesma coisa. Então, tenha em mente que o começo do seu dia, ele define todo o resto. Se no começo do teu dia, nos primeiros minutos que tu acorda, tu vai ser um cara preguiçoso, tu vai ter atitudes preguiçosas, isso aqui não é uma questão de só do que tu acredita, mas é neurociência mesmo. A tendência é que o resto do teu dia seja assim, principalmente se nós estivermos falando de dopamina, né? Da dependência da dopamina para tu fazer qualquer coisa, do celular ali. E esse é nosso terceiro item, super importante, tá? Que é entender o que significa dopamina. Como que ela age em ti. A dopamina, diferente do que muitas pessoas pensam, é uma coisa boa. Ela não é uma coisa ruim. A questão é que as pessoas interpretam a dopamina como uma espécie de droga que causa dependência. Mas não é assim. A dopamina ela é simplesmente uma recompensa, que o nosso corpo ele precisa buscar essa recompensa. Como que o cérebro ele funciona? Aqui numa linguagem extremamente popular para tu poder entender. Como se fosse, o cérebro tem como se fosse uma bacia embaixo dele, uma bacia. Imagine a dopamina como um líquido que é liberado no cérebro e aí quando ele é liberado, você tem sensações de bem-estar, se sente bem, bem-humorado e etc. E essa dopamina é liberada e ela vai escorrendo de baixo para cima, aliás, de cima para baixo, e vai acumulando nessa bacia. E isso é feito, né? Só que depois que esse líquido ele acaba, você fica sem esse líquido. Sem esse líquido, você fica mal-humorado, você fica inconstante, sem um controle emocional, você fica triste, você fica dependente, é como se fosse um dependente químico. É por isso que as pessoas dependentes químicas, elas têm uma instabilidade emocional. Elas agem desse jeito, elas são esquisitas emocionalmente.
E esse é você depois de ter liberado muita dopamina. Só que a questão é que a dopamina no corpo ela não foi feita para ser usada dessa forma. Ela foi feita para ser liberada quando a gente fizer uma atividade em que a gente se sinta bem e que são atividades que realmente constroem a nossa vida. Por exemplo, estar perto de quem a gente gosta, fazer um exercício físico, fazer uma atividade, ter uma mini vitória e se sentir bem com isso. Então são várias coisas que vão liberar dopamina. Comer uma comida boa, né? Então tem várias questões ali, como a endorfina também do exercício físico, a feniletilamina de quando a gente está apaixonado e outros neurotransmissores que eu não vou saber citar o nome, porque também isso aqui não é um vídeo científico, de quando a gente está perto da pessoa que a gente ama, de quando a gente faz coisas íntimas com uma pessoa que a gente ama. Então tem várias coisas, né? A questão é que a dopamina ela ficou como um nome do principal, daquilo que a gente utiliza, usufrui, quando a gente tem prazer rápido. E o prazer rápido ele se tornou tão comum, né, tão constante, que justamente ele dá origem a vídeos e temas e preocupações do tipo, por que a geração Z é tão preguiçosa? Por que a geração Z não quer trabalhar? Então, na verdade, somos todos vítimas, principalmente a geração Z, de dopamina rápida, dopamina barata, né? E por que se usa o termo barata? Porque toda dopamina é como se fosse uma recompensa em que a gente teria que, supostamente, trabalhar para conseguir essa recompensa. Só que eu simplesmente pegar o meu Instagram, rodar o Reels e essa modalidade passiva de assistir a vida dos outros gera dopamina, né? E eu saber que se eu rolar no Instagram, no TikTok, talvez venha depois um vídeo melhor. Essa expectativa, se quando vem esse vídeo, me gera dopamina. Essa coisa de ficar sempre esperando pelo próximo, né? Na verdade, a lógica do pornô é mais ou menos a mesma coisa. Esperar pelo próximo, de repente o próximo é mais legal. E cara, isso é completamente viciante pro cérebro. E não tem como eu usufruir daquilo estando mentalmente brifado, ó, funciona assim, não tente fazer isso. Não, simplesmente eu vou tá meio que, cara, constantemente ali, simplesmente eu vou estar ali e vou estar sendo vítima do mecanismo de como essa dopamina funciona. Então só tem um jeito, é não usufruir mais disso. Então, a dopamina, ela é aquilo que vai, o uso incorreto dela, o vício, na verdade, uma vida dopaminérgica, é aquilo que vai fazer com que eu sinta preguiça e indisposição. Esqueci de falar no começo desse item aqui, quando eu já usei a dopamina, ela já causou o efeito e que ele é cada vez mais momentâneo, depois eu vou ficar numa bad de dopamina, triste, instável, eu também vou ficar indisposto, sem vontade de nada, principalmente apático. Eu vou ter uma sensação de apatia, do grego apatheia, que é indiferença ao mundo, ou seja, o mundo não me causa uma reação, não quero fazer nada. Ah, pode ser que seja uma frieza legal ter isso. Não, é simplesmente o não fazer nada é comigo mesmo também. Eu não tenho vontade de fazer nada, nem correr atrás dos meus próprios objetivos e muito menos fazer aquilo que tem que ser feito, mas que é desagradável. Ou seja, se eu tenho muita dopamina na minha vida, eu não consigo fazer coisas desagradáveis. E essas coisas que você já sabe, vitória, sucesso, crescimento financeiro, tudo depende de fazer coisas desagradáveis e ainda conseguir fazer bem feito, né? Ou seja, meu bruxo, evite o que você puder de dopamina barata. Principalmente, nós estamos falando principalmente dos seus maiores vícios. Pornô, as telas, que parece ainda mais inofensivo, uma alimentação que é puramente baseada em gula, né? E outras coisas aí que podem usufruir da tua dopamina. Evite ao máximo, tente ter uma vida limpa nesse sentido e tu vai ver que tu simplesmente vai se sentir um cara disposto. Qualquer mudança de vida que tu busca fazer, qualquer desenvolvimento pessoal, qualquer reconstrução de si mesmo, tu sabe que a raiz do nosso trabalho aqui é sempre uma reconstrução de si mesmo, ela precisa de uma espécie de background para acontecer. Às vezes a mentalidade, mudar no sentido mentalidade não é o suficiente. É necessário fazer esta reconstrução, que inclusive eu falo bastante na Alpha Life. Mas o que não é falado o tempo inteiro é que a reconstrução ela precisa de uma espécie de background, ou seja, de um ambiente pela qual ela vai fluir. Como é que é esse ambiente? É o teu dia a dia.
é a tua rotina. Então, se a tua rotina está totalmente atrapalhada, cara, ela precisa ser modificada para construir esse background pela qual a tua mudança, a tua transformação vai fluir. Se tu me conheceu também por outros vídeos, tipo assim, interessado em ser um empreendedor solo, assim como eu, né, principalmente na internet, sabe que muitas das coisas vão depender de ti. E isso também vai funcionar se tu vencer a preguiça, se tu construir esse background de por onde os teus hábitos e as atitudes que vão te fazer ganhar dinheiro vão fluir. E cara, nós estamos sim falando de rotina. Essas são as primeiras coisas que tu tem que mudar. Começar a, de repente, ter uma rotina mais limpa, onde é que no começo tu vai fazer um exercício físico só para te colocar no modo ativo, onde tu vai se policiar sobre a primeira coisa que tu vai fazer no teu dia, onde tu vai deixar ao longo do dia de mexer no celular e tal, de modo passivo. Né? De modo passivo significa assistir reels e coisas aradas sem propósito algum. Tá? É isso. E aí tu vence a preguiça de uma maneira que simplesmente ela tá ali e ela, uma hora ou outra ela vai te dominar, mas você vai saber exatamente quando que ela vai te dominar. E aí, quando tu encontrar isso, tu vai encontrar um dos maiores prazeres da vida. Um prazer extremamente digno, mas é um dos maiores prazeres da vida. Sabe qual que é? É você deitar na sua cama, lá pelas 9 horas da noite, 9 horas por aí é o máximo, e eu já vou explicar o porquê 9 horas, extremamente cansado. Cansado mentalmente, esgotado fisicamente, porque é aí que a preguiça vai agir. Ela vai agir do jeito certo. Ó, agora você entra no modo preguiça, o modo cansado, onde você vai meio que hibernar ali, ficar quieto. Aí a preguiça vai ser boa, vai ser gostosa, porque você está na sua cama, no seu quarto, e aí é o seu momento de assistir a sua série. Eu espero que você tenha TV no quarto, porque esse é um luxo legal de se ter. Assista a sua série. Não precisa se obrigar, não, agora eu vou ler um livro. Ler um livro é um estudo, cara, é um estudo. Vai assistir a sua série, vai relaxar e faz um relaxamento proposital. Configure o seu cérebro no momento, cara, agora eu tô no modo preguiça, agora eu vou relaxar de verdade. E esse relaxamento vai te botar num sono legal, vai te fazer acordar cedo. Quer dizer que eu tô pedindo pra tu dormir às 9? Não, cara, dorme a hora que tu quiser. Eu, por exemplo, geralmente trabalho à noite, tá? Janto lá pelas 6:30 da tarde / noite. A partir daí eu vou trabalhar mais um pouco, até as 8:30, 9 horas da noite, e esse é o momento que eu desligo meu notebook e vou para a cama. Aí eu e minha mulher vamos assistir uma série. Assisto uma série até mais ou menos meia-noite, e aí eu como alguma coisa antes de dormir também, e aí eu durmo. Ou seja, nesse momento eu estou extremamente preguiçoso, vagabundo, mas eu quero estar assim. Porque no dia seguinte eu preciso estar descansado e eu não posso mais usufruir do prazer que a preguiça me causa. E sim, vamos admitir, é um baita de um prazer. Bom, eu vou encerrar esse vídeo e eu espero que ele te faça ter tido um outro ponto de vista sobre a preguiça. Deixa um Eicopinito aqui. No link aqui da descrição está a Alpha Life, o nosso projeto de renascimento para homens, um ambiente masculino, uma escola de desenvolvimento pessoal, um grupo no WhatsApp chamado Cúpula da Alpha Life. Se você quiser participar, o valor é simbólico, está aqui embaixo, no primeiro link da descrição. Um abraço.